Olá pessoal, eu sou a Patrícia, coordenadora pedagógica do Projeto Amplitude. Aqui eu faço um trabalho de atendimento das crianças, mas eu também faço orientação e supervisão de famílias e escolas, pensando sempre na inclusão efetiva dessas crianças. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a realidade, né? O tema que eu escolhi para esse vídeo é: na minha classe tem um amigo diferente, porque é uma reflexão que esse ano veio muito à tona, conversando com várias pessoas. Eu acho que vale a pena a gente parar e pensar um pouquinho sobre isso. Tá? Antes da gente falar sobre isso, eu gostaria de pedir para que vocês cadastrem o e-mail de vocês no nosso blog, para que vocês estejam sempre recebendo as atualizações, as nossas atualizações, que vocês curtam a página do Projeto Amplitude, ajudando a gente aí na divulgação dessas informações, que vocês compartilhem os nossos vídeos, aquilo que vocês gostarem, dividam com as outras pessoas, e que vocês também se cadastrem no nosso canal do YouTube. A nossa ideia é, através desse trabalho, divulgar as informações da inclusão com foco maior no autismo, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Por que eu trouxe essa questão, né? Na minha classe tem um aluno diferente. Conversando com algumas crianças, né, que eu tenho, que são do meu ciclo de convivência, quando a gente vai, e aí, como foram os primeiros dias de aula, como são os amigos, todos... A maioria deles sempre falou o seguinte: ah, foi legal, eu fiz um amigo, não sei o quê. Ah, na minha classe tem uma criança que é diferente. Ah, na minha classe tem um menino que não escuta. Na minha classe tem uma menina que usa cadeira de rodas. Na minha classe tem uma menina que ela é muito pequenininha e ela não gosta de brincar com todo mundo. Então esse tipo de coisa a gente foi ouvindo e eu fui ficando bastante satisfeita, porque antes, quando a gente perguntava sobre a sala de aula, a gente dizia: na minha sala tem 20 crianças, tem 10 meninos e 10 meninas, por exemplo. E hoje não, né? As escolas já abriram os portões, né? E hoje aquelas crianças que na nossa época, né, quando eu era estudante, as crianças que não frequentavam as escolas, hoje elas estão na escola. E as crianças estão podendo ter a possibilidade de conviver com a diferença, não só com a diferença, que no fundo todo mundo é diferente, né? Mas trabalhar olhando outras pessoas que tenham deficiências, que tenham dificuldades, que tenham às vezes alguma doença, e as crianças estão aprendendo a conviver. Eu acho que isso é um ganho espetacular para a sociedade, né? Muitas vezes a gente acaba vivendo, né? A nossa geração, né? A minha geração é uma geração que só conviveu com a inclusão recentemente, né? Quando as empresas foram obrigadas a ter aí uma cota de pessoas com algum tipo de deficiência, porque até então essas pessoas não estavam na escola, não estavam no mercado de trabalho, e a gente via e a gente ficava muito incomodado ou não sabendo como agir, né, e como se relacionar com essas pessoas. E a inclusão sendo trazida para a sala de aula é um ganho assim muito importante, porque as pessoas aprendem a conviver, né, a estabelecer aí uma relação amistosa também com essas pessoas, né, e que isso é fundamental, né, não dá pra gente parar, né, e ter um mundo à parte. Então faz toda a diferença. Então isso mostra que a inclusão está se fazendo presente. Lógico, a gente sabe que tem muitas coisas que precisam ser melhoradas, que precisam ser aperfeiçoadas, mas assim, o caminho já está aberto, né? Então a partir daí a gente vai começar a traçar. Foi o que eu comentei com uma mãe aqui do projeto. Vamos esquecer aquilo que passou e vamos construir a partir de agora uma história de sucesso? Então tá bom, teve rejeições em outras escolas, teve problemas de relacionamento com as pessoas, com os amigos. Agora é uma nova história, um novo ano, uma nova possibilidade de trabalho. É isso que a gente vai estar focando. Então é muito importante o posicionamento dos professores nesse processo. Por quê? Conforme o professor for lidando com esses alunos de inclusão, os alunos vão aprender a conviver e a se relacionar também. Então, se o professor vê naquele aluno de inclusão, um aluno café com leite, né, que está lá na sala, mas ninguém vai mexer com ele, deixa ele lá, ele está aqui. As crianças vão ter
posicionamento, né? Deixa ele lá, deixa ele fazer, ele fez isso porque ele pode, ou porque ele é diferente. Então, isso faz toda a diferença. É muito importante que a gente tenha, né, claro que não é porque um aluno é de inclusão que ele pode fazer tudo, né? Isso não é verdade. A gente pode sim fazer algumas adaptações, seja dando intervalos mais frequentes ou disponibilizando para ele algum brinquedo que nos intervalos ele possa brincar, ou deixando que em alguns momentos ele fique de pé e sentado, mas assim, tudo tem que ser bem planejado, né? Essa criança não pode ficar livre na escola fazendo o que ela quer, porque isso não é esse o papel da escola. O papel da escola é ensinar. Dentro daquilo que a criança pode aprender, a gente vai estar favorecendo. Então é muito importante que o professor tenha um posicionamento e que, na medida do possível, envolva os outros amigos nesse processo, né? Pedindo para que o amigo ajude, pedir para que, usando a referência, né, desse aluno, usando exemplos desse aluno, para que ele, falando um pouquinho. Eu acho que uma das grandes dificuldades é como eu vou falar para a classe que o meu aluno, por exemplo, é uma criança autista. Como que eu vou falar? A gente vai falar, a gente não precisa usar termos técnicos, nem explicar a fundo. A gente vai olhar para aquela criança, qual é a principal dificuldade dela? essa. Aí qual é o ponto forte dela? Então eu vou apresentar os dois. Olha, esse é o nosso amigo, ele tem dificuldade com isso, a gente vai precisar ajudá-lo. Ele não gosta muito de barulho, por exemplo, então a gente vai ter que fazer um pouco mais de silêncio. Ele não gosta de que fique correndo atrás dele, então tudo isso a gente vai falar. Mas a gente vai também falar o que ele vai. Olha, ele é uma criança muito inteligente, ele gosta disso, ele gosta de pintar, ele gosta de história, ele gosta desse personagem, é uma criança muito carinhosa. Tudo que a gente for passando para a classe vai ajudar a construir a relação dos amigos. E é muito interessante que o que a gente percebe, que as crianças vão acostumando, né, com esse amigo, como se acostuma com qualquer outro amigo. Eles vão construindo uma história ao ponto de saber lidar, né? Eu tenho um exemplo muito próximo, né, de uma pessoa, uma criança, né, hoje é uma adolescente, que sempre que vê, ela estudou com uma criança síndrome de Down e ela conhece um pouquinho, ela convive com pessoas com autismo, então ela também tem, e ela começa a perceber, olha, não é igual fulano de tal, não parece. Uma vez nós fizemos uma viagem e ela falou isso aqui não parece aquela minha amiga síndrome de Down, e sem ela saber, né, que isso era uma síndrome. E aí foi o momento que eu apresentei para ela, então ela é muito parecida mesmo, eles têm a mesma síndrome. Expliquei um pouquinho, não precisei falar muitas coisas, mas só mostrar. E aí o que mais me tocou de ver, de quando ela descobriu que era igual a amiga dela, a aceitação foi mais natural, né? Não era um estranho, né? É como se fosse amigo dela também. Então é isso que a gente precisa criar e precisa desenvolver nas pessoas, né? Uma empatia, você colocar-se no lugar do outro, aquilo que você não quer que aconteça com o seu filho. Eu sempre uso esse exemplo, né? Quando os professores se tornam pais, quando eles convivem com alguém muito próximo que tem algum tipo de dificuldade, de deficiência, seja lá o que for, eles se tornam mais abertos, né, mais flexíveis. A gente precisa ter isso, ter essa flexibilidade, criar empatia, colocar-se no lugar do outro e ver o que eu não quero, o que eu não queria que acontecesse comigo, que não acontecesse com o meu filho ou com o meu amigo, eu não quero que aconteça com esse meu aluno também. Então é esse foco que a gente tem que ter na questão. Então o fato de a gente ter amigos diferentes na sala de aula é uma das coisas mais ricas que a gente pode ter aí de contribuição para um mundo melhor, para um futuro melhor, tá bom? Pessoal, eu gostaria de pedir que vocês enviem para o nosso e-mail perguntas e sugestões de temas aí para os nossos vídeos, para os nossos textos do nosso blog, tá bom? Até mais!